Então, eu estou aqui com o Luiz, estamos começando uma gravação, ele sabe que está sendo gravado. O Luiz é um gaúcho, né? Ele está falando de um lugar onde é que tem um galo ali que costuma cantar de vez em quando. Eu já ouvi o galo cantando, né, Luiz? Sim. O Luiz é um dos que esteve lá em Brasília no 8 de dezembro, né? E que acabou sendo detido pela 8 de Polícia janeiro? Federal. 8 de janeiro, eu sempre confundo, sabe por quê? Porque aqui São João del Rei, o aniversário de São João del Rei é 8 de dezembro. Então, Sim, eu estou senhor. acostumado a falar essa data e toda vez que eu vou falar janeiro, eu acabo confundindo. Então, Sim, tá. senhor. Você esteve saindo aí da sua cidade numa sexta-feira, não foi? Sim, senhor. Vocês foram no ônibus com Sexta-feira à quanto? noite, 23 horas. 23 horas. Vocês 23 fretaram horas. um ônibus, né? Era um ônibus Sim. particular, né? Quantas pessoas saíram com vocês daí de Santa Maria? A nossa excursão foram 48 lugares ocupados dentro do ônibus. Tá? 48 lugares. Durante o trajeto até Brasília, vocês tiveram alguma parada, alguma coisa que atrapalhou a chegada até Brasília? Seu João, sim, a gente pegou, deslocando a Brasília, nós passamos por 3 postos da Polícia Federal. Um posto, quando nos abordaram, já era tardinha do sábado, eles argumentavam que tinha denúncia contra o nosso ônibus que nós estaríamos transportando armamento. Foi solicitado pela Polícia Rodoviária Federal um reforço policial para fazer a revista do nosso ônibus. Essa revista foi feita e nada, nem o material ilegal, nem o armamento encontrado. E motivo dessa abordagem, eu atribuo que foi a nosso livramento de nós ter participado ou ingressado a Brasília no horário que aconteceu todo o evento que ocorreu lá. Nós chegamos em Brasília no domingo, já eram passadas as 18 horas. Como nós ficamos praticamente quase 3 horas retido pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, essas 3 horas foi a diferença da nossa chegada ao acampamento em frente ao QG em Brasília. Talvez esse evento foi o motivo que nos livrou de nós ter participado ou, na melhor das hipóteses, está coincidindo o nosso horário de chegada com tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Tá, outra pergunta. Quando vocês saíram lá da sua cidade, onde você está agora, o projeto era chegar no domingo e fazer uma manifestação na segunda. Era isso que estava combinado entre os patriotas? A gente tinha conhecimento que nós fomos para um evento, uma manifestação que ocorreria na segunda-feira. O que nós tivemos por surpresa, que talvez os organizadores ou os infiltrados induziram, incentivaram o pessoal a marchar em direção ao Senado, ao Congresso, no domingo. Mas, em nenhum momento, nós tínhamos conhecimento que esse evento ia ocorrer no domingo. A gente tinha certeza e conhecimento prévio que nós fomos lá para um evento que ocorreria na segunda-feira. E até mesmo não teria sentido no domingo ir para Senado, para Câmara dos Deputados, sabendo que não tinha nada lá. E a gente é ordeiro, é respeitoso e tenho certeza que a gente não iria quebrar nada. E quem fez a quebradeira, a gente tem certeza que não foi nós, patriotas. Tá. A gente tinha muito mais para defender, para seguir seguir as regras normais de conduta, do que quebrar e depredar e vandalizar. A gente tem certeza disso. Tá. Outra coisa, então vocês passaram a noite, vocês montaram barraca lá e passaram a noite no QG. Nós passamos a noite, no domingo, a gente tem certeza que o acampamento ali seria atacado pela Polícia Federal, pela movimentação de homens e de viaturas. A gente tem certeza que no domingo à noite, o Exército tinha um cordão de isolamento do Exército, ele defendeu, nessa noite de domingo, que nós fôssemos atacados ali. A gente tem certeza que no domingo à noite, pela movimentação da polícia, que eles iam investir contra o acampamento na noite de domingo.
Tenho Certo. certeza que quem evitou esse incidente, esse acidente lá, foi as Forças Armadas, foi o Exército Militar. Tá. E aí vocês passaram a noite lá em frente ao QG, e no domingo, como é que foi? Vocês acordaram? Nós acordamos no domingo, aí de manhã cedo, aí permanecia o cordão de isolamento do Exército ainda. Mas aí já tinha um contingente da Polícia Rodoviária, Polícia de Choque, muito grande. Aí nós recebemos a informação que nós teríamos o prazo de 1 hora para desmontar as barracas, arrumar o material e nós ingressarmos nos ônibus, que estaria à disposição para recolher a gente. Esse ônibus que você foi era o ônibus que levou vocês para Não, ir? senhor, era Não. ônibus de linha local, ônibus fornecido lá pelas polícias. A orientação que nos foi dado lá, que foi uma mentira, que nós seríamos levados para uma área federal, identificados e posteriormente liberados. Coisa que também não aconteceu. Nós fomos levados para uma área federal, uma triagem foi realizada, mas prova que não foi liberado, que até hoje tem gente presa, retida lá na Papuda e no Complexo Feminino da Colmeia, né? Tá. Então nós fomos enganados. Quando Por mais ordeiros, por mais bem intencionados, nessa prisão foi uma prisão ilegal por isso. Quando vocês entraram nesse ônibus, como é que foi? O ônibus tinha lugar suficiente para todo mundo sentar? Não, senhor. Não, senhor. Não. Eles colocaram o maior número de capacidade possível de passageiros. Super Todos lotado. os bancos ocupados, era muita bagagem, tinha muita gente que estava carregando material de acampamento, né? Mochila, barraca, caixa de isopor, então já ocupava bastante espaço também. Mas não, era muitos lugares ocupados no corredor ali. Não, era gente de pé, todo mundo tocado. Era ônibus que tinha bagageiro, não, né? Não, senhor, ônibus de linha normal. Tá, então vocês ficaram amontoados em cima das bagagens. Em cima das bagagens, como podia. Mas muita gente de pé. Muita gente de pé. Todos os bancos ocupados e as bagagens no chão e muita gente de pé. Estava muito mal acomodados nesse deslocamento aí. Você já conhecia Brasília? Você já conhecia Brasília? Não, senhor. Minha primeira ida a Brasília, não conhecia, não, senhor. E aí, então, você não identificou o trajeto, você não sabia para onde estava sendo levado? Não sabia no primeiro momento, né? A gente foi levado para, não sei se é um quartel da Brigada Militar, a gente foi dentro de uma instalação da Polícia Militar. Aí nós ficamos lá aproximadamente, talvez 2h30, 3h da manhã, 3 horas de período da gente dentro da instalação da Polícia Militar. E dentro do posterior ônibus, a isso, esse deslocamento, ele foi rápido? Como é que foi? Nesse momento, a impressão que deu que foi um deslocamento direto. Não teve muito redemoinho ali para chegar. Do QG até a brigada foi direto. Quando nós saímos dali para irmos para a Polícia Federal, aí que deu uma incomodada, assim, que a impressão que deu que a gente foi feito muitas voltas com os nossos ônibus, eram muitos ônibus, a impressão que deu que era proposital para expor todos os nós que estávamos detidos para a imprensa, porque nos canteiros centrais das avenidas já estavam previamente posicionada a imprensa para fazer esse registro dos nossos detidos. E aí a impressão foi essa, que nós fizemos muitas voltas para expor e para já nos entregar de bandeja para a imprensa sem vergonha, que a gente sabe que manipula as informações, né?
Esse período essa que vocês ficaram impressão. desfilando dentro do ônibus, você tem mais ou menos o tempo? 1 hora, meia hora? Eu acho que talvez um pouco mais de hora, a gente desfilou para o Brasília. Uhum. Eu tive essa impressão que quando eu fui solto na noite de domingo para segunda-feira, que também fizeram a gente embarcar num ônibus para vir para a rodoviária, que foi um deslocamento muito mais rápido. Então, Uhum. aquela necessidade, o ônibus abarrotado de gente, muitos idosos, de ficar desfilando, eu tive noção de distância e de tempo quando eu fui solto da Polícia Federal que me mandaram ir para a rodoviária. Uhum. Então, que foi exagerado aquele tempo ali, foi mais para O tempo que você, expor a gente. o tempo que você ficou ali naquele ginásio, né, junto com aquela multidão de pessoas ali aglomeradas, o que você viveu ali? Eu lhe digo assim, eu vi muitas pessoas sofrendo mal súbitos. Eu fiquei em torno de 12 horas, eu fiquei ocupando as instalações da Polícia Federal. Então, era 11 horas da manhã que ele chegou ali, muitas pessoas nervosas, pessoas de bem, pessoas idôneas, que estavam se sentindo jamais passados, que estavam passando, e pressão alta, calor excessivo, hipoglicemia, estavam muito tempo sem se alimentar, sei lá, N fatores estavam causando mal-estar nas pessoas. Durante o dia, o SAMU prestou esse socorro às pessoas que estavam sofrendo mal súbitos. Na entrada da noite de domingo, da tardinha para a noite, foi montado um hospital de campanha, vamos dizer assim, dos corpos de bombeiros. E aí, nesse período, era mais frequente o pessoal chamar por socorro. A instalação desse hospital de campanha era próximo da instalação da Polícia Federal. O ginásio era distante. Sei lá eu se por um pouquinho de má vontade ou cansaço dos bombeiros, eles eram muito recorrentes, assim, chamados para socorrer as pessoas. Em alguns momentos, o senhor via assim que eles não se deslocavam para socorrer com energia, assim, com rapidez. Eles deslocavam em grupinhos, grupo de bombeiros, mas a paz. Eles não eram com agilidade, assim, com rapidez para socorrer uma emergência. E a gente tem informações que teve alguns casos de pessoas que vieram a falecer, né? Essa informação que você tem, ela é oficial ou é assim? É visual. Não, eu constatei isso, ninguém me falou. Eu estava na fila da triagem, e aí o senhor via lá o pessoal pedindo socorro, chamando por socorro, socorro, e o pessoal deslocava 4, 5 bombeiros, mas eles a passos lentos, não corriam com energia, assim, como para socorrer uma pessoa que necessitava de socorro imediato. Uhum. E aí socorriam, aí retornavam. Aí não dava 5, 10 minutos, um novo gritava lá, ó, socorro, 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 socorro. E assim foi intermitente. Todo o tempo que eu tive ali, muitas vezes eu vi solitário o pessoal por socorro ali. Entendi. E isso tudo não foi informado, isso tudo eu vi, né? Uhum. E me fala uma coisa, vocês tiveram uma alimentação nesse período que vocês ficaram lá? Como é que foi? Seu João, a primeira refeição servida para a gente, nós estávamos de jejum desde a manhã, porque não deu tempo de tomar café, comer nada, quando a gente foi detido. Foi servido para a gente após as 17 horas. Essa primeira refeição que a gente fez, num marmitex, muito higiênico, bastante diversificada ali, a vianda, bem gostosa, bem saborosa. Foi uma boa refeição, o nosso almoço, 17 horas no domingo. A nossa janta, aí ficou feio o troço. Eu tenho certeza
pela refeição que foi servida para a gente, que aquela refeição ali nos foi cedida pelo pessoal da Papuda, porque não era uma alimentação normal, assim. Eu tenho animais meus domésticos que eu não ofertaria para os meus cachorros aquela alimentação ali. A janta foi servida para a gente, era uma polenta crua, e a carne disponível no Marmitex era um salame cozido da pior qualidade, assim, ó, uma coisa insonsa, sem sabor, e uma comida intragável. E aí o que eu percebi, que a maior parte das pessoas, onde eu alcançava a vista, porque já era noite, a iluminação não era tão boa qualidade no meio da proximidade do ginásio ali, porque era uma área verde, bastante árvore, né? Mas as pessoas todas não conseguiram comer. Era uma refeição muito ruim. E aí, posterior a essa refeição, o ministro Alexandre de Moraes, numa declaração dele, comenta que nós estaríamos reclamando da alimentação, que nós estávamos presos e que aquilo ali não era o colônia de férias. Mas, infelizmente, por mais detidos, presos, como ele mencionou, a gente precisava um pouquinho mais de dignidade, né? São pessoas, tenho certeza, de bastante idade, tinha criança com a gente, muitas mulheres, e a gente taxado por tudo que a gente foi taxado, de terrorista, de baderneiro, tenho certeza que não se concretiza para o nosso perfil das pessoas que estavam detidas ali. Como é que foi a parte de liberar vocês? Você está entre 50 e 60 anos, né? Sim, senhor. Como é que foi essa triagem aí para você ser liberado? Lá tinha uma moça que eu não tenho certeza se ela fazia parte do acampamento ou se era uma policial federal. Mas ela gritava bastante, assim, ó, tentando organizar, era muita gente, as filas por idade, num primeiro momento. Aí eram 3 filas, uma de 80, 70 anos, uma de 70, 60 anos, uma de 60, 50 anos. Essa fila de 70, 80 anos tinha muita gente ou eram poucas pessoas? Todas as filas muito cheias, muito grandes, muito extensas. Eu não sei qual foi o critério utilizado no dia, mas essas filas, elas se desorganizavam, elas se misturavam ali. Não tinha uma organização, era muita gente, e aí misturava as idades ali. Quando eu me aproximei da triagem, já eram próximas 23 horas da noite de domingo. A noite de segunda, lá, né? Não, era domingo ainda. Ah, era domingo ainda. Perdão, não, calma aí, agora você confundiu antes, agora foi eu. Era segunda-feira, sim, senhor, perdão. Domingo foi o evento, nossa chegada, era na segunda-feira. Desculpa, segunda-feira. Eu cheguei na fila de triagem ali, era próximo das 23 horas de segunda-feira, senhor, desculpe. Pediram mais 10 pessoas de 60, 50 anos para passar para a triagem. Eu fui a 10ª pessoa. Nesse grupo, eu fui o último dos 10 a ingressar no interior da Polícia Federal para a triagem. A triagem, num primeiro momento, quando o senhor ingressava no interior do prédio, o senhor passava por uma revista pessoal e uma revista do seu material que o senhor tinha em mãos ali. Passado por essa revista, o senhor é direcionado para uma outra sala. No meu caso, foi uma moça escrivã para um preenchimento de um formulário. E aí, assim, ó, tão logo pegou o CPF, o nome, já a ficha já estava totalmente a minha ficha já estava tudo em mãos, porque eu não precisei dar endereço, não precisei dizer que a empresa eu trabalhei, já tinha conhecimento de toda a minha vida pregressa ali. Foi muito rápido. Ela pediu para mim me deslocar para uma colega dela para tirar uma fotografia. Essa fotografia era eu de pé, com a minha identidade próxima ao meu rosto.
A moça que bateu essa foto me tirou um xerox da minha identidade, me deu em mãos e mandou eu me dirigir para um outro colega, que me conduziu até um corredor, onde tinha um banco, eu fiquei sentado. Passado 15 minutos, tinha uma policial feminina federal de pé no centro do corredor. E eu me dirigi a ela, moça, com licença, eu tô com essa xerox aqui. Demora o próximo procedimento? Ela me comentou, não, o senhor está liberado. Eu perguntei para ela, estou liberado? Ela, sim, o senhor quer ficar? Eu falei, não, já que estou liberado, estou liberado. Né? Aí o que me foi me dado como orientação, que eu saísse da onde eu estava, em grupo, em fila, com os demais, estavam naquela mesma situação que eu, ingressasse num ônibus cedido pela Polícia Federal e que eu não poderia, dali, me dirigir, tentar encontrar alguém do nosso grupo, da nossa excursão. Que eu seria, dali, deslocado até a rodoviária, uma demonstração clara que era para pegar e nos mandar embora, né? Já deixado na rodoviária ali para pegar e tiver condição de pegar um ônibus, embarcar e ir embora de Brasília. E você tinha condição, você tinha dinheiro na hora para comprar uma passagem para o Rio Grande do Sul? Eu lhe confesso assim, ó, eu tinha o dinheiro, mas talvez não na quantidade suficiente para uma passagem. Aí você me falou em off que você tinha encontrado um padre lá na rodoviária. Quando eu cheguei lá na rodoviária, a primeira providência que eu fiz foi ficar próximo da entrada, aguardando na possibilidade de novos santamarenses, novos colegas, nossa excursão, que fossem liberados e a gente se reunisse ali para ver que providência ia tomar, né? Só que daí, nesse momento, talvez mais duas grupos de pessoas chegaram e cessou. O pessoal da Polícia Federal, eu imagino, por ter trabalhado o dia inteiro fazendo essas triagens, eles devem ter cansado lá. E aí suspenderam durante a madrugada, durante a noite, esses trabalhos. Eu fui um dos últimos grupos a ser liberado, na noite de segunda-feira. Aguardando essa possibilidade de chegar novas pessoas, novos membros do nosso grupo, eu soube que tinha um padre que estava dando acolhida para o pessoal da manifestação dentro da rodoviária. E quando eu entrei para tentar identificar o padre, eu encontrei uma outra moça, única santamariense, que já estava sido solta no interior da rodoviária. Aí nós reencontramos. Senhor? Essa senhora de Santa Maria tinha quantos anos? Eu acho que a Marli ali talvez regula com a minha idade, ali 52, entre 52 e 55 anos. Eu não sei, não indaguei, não sei lhe precisar a idade, mas ela regula com a minha idade. Entendi. Daí nós chegamos, localizamos. Aí você ficou numa pousada, assim, para passar a noite? Foi na realidade, foi não é uma igreja, é uma creche. Eu não sei lhe dizer também o nome do bairro em Brasília, mas eu sei que é um dos bairros mais pobres de Brasília. E aí, a acomodação da gente, nós chegamos lá, primeiramente, bem, nós foi servido uma ceia maravilhosa em relação à refeição que deram pra gente na Polícia Federal, que era aquele angu bravo ali. Nós já estávamos com fome. Claro que não era tanta, porque 17 horas a gente foi alimentado. Mas das 5 da tarde até 3 horas da manhã já estava batendo apetite de novo, né? E aí, como é que você conseguiu voltar para Santa Maria? Bom, aí nós conseguimos localizar, contactamos com o pessoal do nosso ônibus, que nos levou a gente. O ônibus, muitos ficaram retidos em Brasília.
o nosso ônibus, quando pegou e largou a gente no domingo, ele saiu para uma cidade de Goiás. Ele não ficou em Brasília. Aí nós descobrimos que ele estaria num posto de combustível logo na entrada da cidade. Nós ficamos, então, a madrugada de terça-feira lá nessa congregação, nessa creche, que é um padre, que é o responsável. Todo dia de terça-feira... É o galera. O gritão. E à noite de terça para quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, nós pegamos um Uber e nós soubemos que mais 3 colegas se encontravam na rodoviária. Ele é bom de bico. Ele é bom. Ele é bom de bico. Daí, assim, a nossa primeira intenção era passar da rodoviária, tentar achar o pessoal e dali ver como é que nós chegaríamos até o nosso ônibus de excursão. No nosso Uber, quando nós estávamos nos deslocando, nós já pegamos e conversando a possibilidade dele passar pela rodoviária, nós achar os colegas. Eu tenho que parar porque o bicho grita mais forte que eu, né? Aqui em Minas o pessoal gosta de galo, viu? Tem uma turma aqui que gosta. Que bom, também tem meus bichinhos aqui. Aí tem nós uma turma que gosta de raposa, mas tem uma turma que gosta de galo. Sim, senhor, eu sei. Daí nós combinamos com o próprio motorista do Uber nos levar para... eu não vou lembrar o nome. Lusiânia. A cidade de sim, senhor. Nosso ônibus estava estacionado ali. E quantas pessoas que vieram voltaram no ônibus? O ônibus voltou cheio ou voltou vazio? Não, senhor. Nós retornamos em 5. 5? Em 5. O resto ficou em Brasília. O resto ficou retido. Ficou detido, posteriormente preso, né? Foram recolhidos nos presídios lá. Agora, Luiz, eu quero fazer uma pergunta para você que é muito significativa. Você, como um brasileiro, um eleitor brasileiro, né? Você estava mostrando a sua indignação, e essa manifestação sua, que é legítima, tá? Toda manifestação, protesto, é legítimo. Se você tem alguma coisa para reivindicar, é legítimo. Eu tenho certeza que você foi para Brasília nas melhores das intenções, tanto que não tinha nada no seu ônibus que comprometesse. E o que você entende o que era a sua reivindicação quando você foi para Brasília? O que você queria mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil? Qual que era o seu grito de guerra na hora? O que você estava querendo levantar? Que demanda que você trouxe? Assim, a nossa demanda, né, a minha insatisfação, né, é a não confiança da legalidade das eleições ocorridas no Brasil. Então, nossa pedido de socorro para as Forças Armadas era a entrega do código-fonte que comprovaria a lisura do processo eleitoral. Então, a minha bandeira primeira seria essa, a não confiabilidade do processo eleitoral e das pessoas que estavam organizando e regrando todo o processo. Então, essa é a minha insatisfação primeira. Então, eu vou te falar uma coisa. Hoje nós já temos, né, o nosso Congresso funcionando, a Câmara dos Deputados já está funcionando, o Senado já está funcionando, nossos representantes estão lá, eles vão nos representar e, de forma legítima, nós vamos levar essa reivindicação sua. Nós já estamos criando, já existe uma CPMI para apurar essas questões do dia 8 e que essa questão do dia 8 está relacionada a essa demanda que você fala, que é do dia 30 de outubro. Então, nós vamos tentar, da melhor forma possível, resolver isso dentro da democracia, sem precisar colocar tanques nas ruas, sem precisar colocar arma de brasileiro na frente de outro brasileiro. Nós vamos resolver isso aí na política, no diálogo, no entendimento
entendeu? E na luz da razão. Então, pode esperar, a gente vai fazer o possível, tá? Para que tudo seja esclarecido e que, se for o caso de houver a necessidade de uma nova eleição, nós vamos brigar por isso, porque a democracia sempre vai ser e sempre será a vontade da maioria. Então, se não há lisura nesse processo, e essa demanda de vocês ela é válida, tá certo? E a gente não quer que o Brasil continue tendo esses traumas, essa convulsão social que está sendo gerada, e não é de hoje. Essa dúvida, né? Isso aconteceu na eleição do Aécio também, na época houve esse questionamento, então nós estamos trabalhando para vencer essa etapa e pode contar com a gente, tá bom? E o que nós pudermos fazer, eu e o pessoal que estamos envolvidos com isso, nós vamos garantir a você, que é um cidadão brasileiro de bem e que estava lá bem intencionado, que não é golpista, que não é terrorista, a gente sabe quem que você é, nós vamos colocar você na condição até de herói, juntamente com os demais brasileiros que estavam lá reivindicando essa liberdade que nós precisamos tanto ter, tá bom? E eu quero agradecer do fundo do meu coração essa confiança que você está me dando, tá? E essa disposição sua, porque eu sei que muitos ainda estão assim tímidos, receosos e com medo, e eu acho que a gente não tem que ter medo, porque nós vivemos num país democrático, com livre. Certeza. Eu não sei se você sabe, a gente elegeu São João do Rei como a capital brasileira da liberdade. Então você está falando... Bom, que legal, não sabia, não, senhor, fico feliz em saber. Então tá bom. E assim que der, eu vou aí tomar um chimarrão com você, tá bom? O senhor será bem-vindo e bem recebido, senhor, pode ter certeza. Então tá bom. Quero agradecer do fundo do meu coração e parabéns pela sua coragem de estar aqui com a gente. Tá bom? Eu que agradeço. E aí, quando o senhor se achar necessário, mais alguma dúvida, quiser novas informações, o senhor tem a liberdade de entrar em contato e nós tornarmos a falar. Tá bom. Muito obrigado da minha parte. Foi um prazer, foi uma simpatia. E manda um abraço pro seu galo. Tá bom? Será entregue. Muito obrigado, senhor João. Forte abraço para o senhor. Uma boa tarde. Boa tarde também. Muito obrigado.